Sabe aquela situação clássica, a empresa tá, sei lá, pegando fogo, um problema gigante e urgente cai na mesa do líder. E todos os olhares se voltam para ele. Exatamente. E a gente espera o quê? Que ele seja o herói, que saque uma solução genial da cartola, que apague o incêndio na hora. Uhum. Mas e se a jogada de mestre não for ter a resposta, mas sim ter a coragem de perguntar: peraí, que tipo de incêndio é esse, afinal? Essa é a virada de chave, porque a pressão, tanto a de fora quanto a interna do próprio líder, é para dar uma resposta. E rápido. E rápido. Só que o material que a gente está vendo aqui, do Ronald Heifetz, basicamente nos dá um tapa na nuca e diz: calma. Respira. Antes de sair correndo com o extintor, você precisa diagnosticar o fogo. E aí ele propõe uma distinção que, olha, muda tudo. A diferença é entre um desafio técnico e um desafio adaptativo. Exatamente. E é nessa toca do coelho que a gente vai mergulhar. O nosso papo hoje é para tentar sacar como essa diferença, que às vezes parece sutil, pode virar o jogo para qualquer líder. Com certeza. E o Heifetz usa um exemplo que é um soco no estômago, o do HIV, para mostrar o estrago que um diagnóstico errado pode causar. Nossa, é um exemplo fortíssimo. Mesmo com as melhores intenções, a gente pode acabar com uma solução incrível, mas que resolve só metade do problema. A ideia é sair daqui com um óculos novo para enxergar essas enrascadas. Um óculos que, em muitos casos, separa a solução real de um monte de esforço jogado fora. Bom, para começar, o material já joga uma provocação. Liderança sobre o quê? É a capacidade de admitir uma incompetência? De dizer, isso aqui eu não sei resolver? Ou é a habilidade de botar a galera para se mexer e encontrar uma solução juntos. Isso. Então, o Heifetz diz que a resposta está justamente na dança entre essas duas coisas, mas que o primeiro passo é sempre o diagnóstico. É aí que ele apresenta as duas caixinhas que são o pilar da teoria dele. Ok. A primeira é a do desafio técnico. Seria o problema, digamos, com o manual de instruções, aquele que, por mais cabeludo que seja, a gente sabe que existe conhecimento no mundo para resolver. Exato. Um problema de engenharia, uma cirurgia complexa, a gente chama os especialistas, eles aplicam o que já sabem E pronto, o conhecimento já existe. Pode ser difícil, pode exigir um especialista caríssimo, mas o caminho das pedras ele já foi mapeado. Pense num bug de software. Uhum. É um inferno, mas existe uma lógica para encontrá-lo e corrigi-lo. Agora, a segunda caixinha, a do desafio adaptativo, aí a coisa muda de figura completamente. Aí o manual não existe, não tem resposta na prateleira. Nenhuma. É um tipo de problema que exige que as pessoas mudem. É isso, né? É isso, né? Que elas aprendam algo novo, abandonem o jeito antigo de pensar, talvez até percam algo no processo. Perfeito. E o ponto crucial, o líder não tem a resposta. Se tivesse, seria um problema técnico. Perfeito. E o que é fascinante e ao mesmo tempo perigoso é que os grandes problemas da vida real, numa empresa, num país, na nossa vida, raramente são 100% uma coisa ou outra. Ah, claro. Heifetz diz que eles vêm em pacotes, misturando elementos técnicos e adaptativos. E é aí que mora a armadilha do diagnóstico errado. Porque a nossa tendência como seres humanos é pular na parte que a gente sabe resolver, né? A parte técnica. É mais confortável. Dá uma sensação de progresso. A gente pega o martelo e sai procurando prego, mesmo que o problema seja um parafuso. E não há exemplo melhor disso do que o caso do HIV que o Heifetz analisa. É um estudo de caso brutal e brilhante sobre essa dinâmica. Como ele aborda isso? Ele primeiro nos mostra a vitória espetacular do lado técnico. A ciência, a medicina. Foi uma coisa de louco. Ele menciona que hoje, com um custo relativamente baixo, a ciência desenvolveu medicamentos que permitem que uma pessoa com HIV viva uma vida inteira. É um feito inacreditável. Bilhões de dólares, as mentes mais brilhantes do planeta focadas nisso. Uhum. Se a gente olhar só por esse ângulo, é uma das maiores vitórias da história da humanidade. Problema resolvido, certo. E é aí que o Heifetz puxa o freio de mão com tudo. Ele diz, atenção, se tratarmos a questão do HIV apenas como um problema técnico, ou seja, a solução são os remédios. Estamos fadados ao fracasso. Nossa, nós teremos uma solução parcial, brilhante, mas que não enfrenta o desafio na sua totalidade. Porque a parte adaptativa, a mais difícil,
fica completamente esquecida debaixo do tapete. Ok, entendi a parte técnica, a vitória da ciência. Mas a epidemia não acabou, então. A parte adaptativa deve ser tudo aquilo que o remédio não conserta. Certo? O comportamento das pessoas, o preconceito, a dificuldade de falar sobre sexo. Exatamente, você tocou no ponto central. A parte adaptativa é todo esse ecossistema humano. Certo. As mudanças de comportamento, as conversas sobre prevenção que precisam acontecer dentro das famílias, a quebra de estigmas sociais que isolam as pessoas, as mudanças em políticas públicas de saúde, a educação sexual nas escolas. Coisas que pílula nenhuma resolve. Nenhuma. Exigem que pessoas, comunidades inteiras e sistemas mudem suas atitudes, valores, hábitos. E isso é doloroso. Mudar um comportamento ou uma crença é muito mais difícil do que tomar um remédio. Muito mais. E é por isso que a gente resiste tanto, imagino. Claro. Heifetz tem um conceito importante aqui, que é o de perda. Toda mudança adaptativa envolve uma perda. Perda. É. As pessoas não resistem à mudança por serem teimosas ou burras. Elas resistem porque precisam abrir mão de algo. Faz sentido. Pode ser o conforto de um hábito, a segurança de uma crença, um status ou até uma competência que se torne obsoleta. Uhum. No caso do HIV, a mudança adaptativa exige que as pessoas percam o conforto de não falar sobre sexo, de não questionar seus próprios comportamentos. De não confrontar seus preconceitos. Exato. E ninguém gosta de perder nada. Nossa, isso é muito poderoso. A resistência não é irracional, ela é uma reação à perda. Se o líder não entende o que as pessoas sentem que estão perdendo, ele nunca vai conseguir mobilizá-las. Nunca. Ele vai achar que é só uma questão de apresentar os fatos, mas o buraco é muito mais embaixo. Exato. E é por isso que Heifetz insiste tanto que a primeira, mais crucial tarefa da liderança é o diagnóstico. É sentar e, com muita honestidade, separar as partes do pacote. Tá. O que aqui é técnico e podemos resolver com expertise. E o que aqui é adaptativo e vai exigir que a gente encare essas perdas e aprenda algo novo juntos. Isso muda tudo. Se o líder não é o herói com a solução, como a gente costuma pensar, então qual é o trabalho dele na prática? O que ele faz quando a resposta não está na mão dele? O trabalho se divide em duas grandes frentes. A primeira, como a gente já falou, é o diagnóstico. E Heifetz se pergunta, quais são os indicadores de diagnóstico? Boas pistas. Como um líder sabe que está diante de um desafio com um componente adaptativo forte? Ele aponta algumas. Uma delas é a recorrência do problema. Ah, o problema é que sempre volta. Esse mesmo. Se você já tentou 5 soluções técnicas e o problema sempre volta, talvez com uma carga diferente, é um sinal de alerta. Tipo o gap entre o discurso e a prática que ele fala? Exatamente. A empresa tem valores lindos na parede, mas o comportamento do dia a dia é o oposto. Isso grita desafio adaptativo. É um trabalho de detetive, então. Observar os padrões, ouvir o que não está sendo dito. Sentir a temperatura da sala. Faz sentido. E depois que ele faz esse diagnóstico e entende que tem uma parte adaptativa no jogo, qual é o segundo passo? E aqui a coisa fica realmente interessante. O segundo passo é a mobilização. Ok. Mas não é mobilizar as pessoas para executar a solução que ele bolou na sala dele. É mobilizar as pessoas para que elas encarem o problema e desenvolvam juntas a capacidade que ainda não têm para resolvê-lo. Nossa. O líder não é o solucionador, ele é o arquiteto do processo de aprendizagem coletiva. Ou seja, ele tem que criar um ambiente seguro o suficiente para que as pessoas possam ter conversas difíceis, possam experimentar, errar e aprender. Exato. Ele meio que segura a panela de pressão para ela não explodir enquanto o grupo cozinha a solução. Isso é muito mais difícil do que só dar uma ordem. Infinitamente mais difícil. Heifetz chega a dizer que a tarefa é mobilizar as pessoas para desenvolver uma capacidade que está, inclusive, além da sua própria capacidade como líder. Uau! Isso nos leva direto para um ponto nevrálgico que é a vulnerabilidade e o paradoxo do especialista. Nossa, isso é contraintuitivo. A gente passa a vida inteira construindo uma reputação de especialista, de a pessoa que resolve. E agora a lição é que essa mesma expertise pode ser uma armadilha? É o grande paradoxo. É quase uma pegadinha. É muito difícil, especialmente para alguém com um PhD, um cargo de diretor, um histórico de vitórias, levantar a mão no meio da crise e dizer com todas as letras,
Gente, sobre isso aqui eu não sei a resposta. E quem nunca esteve numa reunião onde todo mundo olha para você esperando a resposta mágica? E a única coisa que passa na sua cabeça é: eu não faço a menor ideia. É bem isso. O só é frio é real, mas a gente raramente fala isso em voz alta. Exato. Porque a nossa cultura, especialmente a corporativa, recompensa a certeza. O especialista é pago para saber. Admitir não saber soa como fraqueza, como incompetência. Uhum. Só que, num desafio adaptativo, essa frase, eu não sei, é a ferramenta mais poderosa que um líder possui. É a chave que destranca o processo. Porque ela muda o jogo. A mensagem deixa de ser: me sigam, eu tenho mapa. Isso. E passa a ser: eu não tenho mapa, ninguém tem, mas eu tenho uma bússola e um bote. Vamos remar juntos e descobrir o caminho. Exatamente. Isso tira um peso enorme das costas do líder e distribui a responsabilidade. E convida o grupo para a jornada. É o ponto de partida para a mobilização. Isso me lembra de exemplos clássicos de empresas que caíram nessa armadilha. Pense na Kodak. Kodak. Eles tinham os melhores engenheiros químicos do mundo, os maiores especialistas em filme fotográfico, um conhecimento técnico absurdo. Eles até inventaram a primeira câmera digital. É verdade, eu sempre esqueço disso. Eles tinham a tecnologia na mão. E tinham. O problema deles não era técnico. O desafio era adaptativo. Era como nós, uma empresa cuja identidade e lucro vem de vender filme e papel, Certo. nos transformamos em uma empresa de imagem digital. Isso exigiria canibalizar o seu próprio negócio, mudar a cultura de cima a baixo. Admitir que o que os tornou gigantes não serviria para o futuro. Era uma mudança de identidade. E a liderança, presa na sua própria expertise técnica, não conseguiu fazer essa mobilização. Continuaram aplicando o martelo do filme fotográfico num mundo que pedia a chave de fenda digital. É uma prisão criada pela própria competência. A pessoa fica tão boa em resolver um tipo de problema que se torna cega para o fato de que o problema à sua frente é de outra natureza. É isso. Isso é assustador. É a essência do paradoxo. Para liderar em território desconhecido, o líder precisa ter a coragem de sair da zona de conforto do seu próprio conhecimento e abraçar a incerteza junto com a equipe. É trocar a autoridade que vem do saber. Pela autoridade que vem do saber conduzir um processo. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Se a gente fosse destilar a grande lição de Heifetz em uma garrafa, qual seria o rótulo? Eu diria que o rótulo seria: liderança não é sobre ter as respostas, é sobre fazer as perguntas certas e sustentar o desconforto. Gosto disso. Liderança eficaz, por essa ótica, não é ser o mais inteligente da sala. É ter a sabedoria de diagnosticar a natureza real de um problema e a coragem de guiar as pessoas através da confusão, do conflito e do sentimento de perda que toda mudança de verdade provoca. Gosto da analogia da bússola, mas ela me parece um pouco assustadora na prática. Um líder que oferece uma bússola em vez de um mapa pode ser visto como fraco, né? Como alguém que não sabe o caminho. Com certeza. Como ele lida com essa pressão por certeza da equipe? Esse é o fio da navalha. Ele precisa ser muito claro sobre o que ele sabe e o que ele não sabe. Ok. Ele pode dizer, olha, eu não sei o caminho exato, mas eu sei qual é a nossa estrela do norte, qual é o nosso objetivo. E eu confio na capacidade de vocês para juntos construirmos esse caminho. Entendi. Meu papel é garantir que a gente não se perca dos nossos valores e manter o barco andando, mesmo na tempestade. É uma liderança que troca certezas por clareza de propósito e confiança no processo. É o líder que para de ser o sabe-tudo e vira o cara que sabia organizar a bagunça para a galera encontrar o caminho junto. É por aí. Isso me deixa com uma última pulga atrás da orelha, construindo em cima de tudo isso. Heifetz diz que o líder mobiliza os outros para desenvolver uma capacidade que está além da sua própria capacidade. Essa frase é muito forte. É. O que nos leva a uma questão final que vale a pena levar para casa. A gente vive numa cultura que idolatra a expertise, a resposta na ponta da língua.
A solução de PowerPoint em 5 passos. Exato. Como que a gente pode, na prática, nas nossas empresas, nas nossas comunidades, até na nossa vida pessoal, criar pequenos espaços de segurança, onde a frase "eu não sei" não seja um sinal de fraqueza, mas sim o convite oficial para o início da verdadeira inovação. Boa pergunta. Como a gente transforma o não saber de um tabu em um ponto de partida?